O Evangelho é boas novas, e boas novas estão nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, a quem nós cremos que é o fundamento da graça de Deus, amém? Então, nós vamos trazer esta palavra, oração, né? Vamos falar sobre oração, lá em João capítulo 15, no versículo 7 e 8, nós vamos navegar na palavra de Deus. É importante abrir a Bíblia Sagrada, é importante fazer da palavra o nosso manual de vida, pois verdadeiramente é. João capítulo 15, versículo 7. Glória a Deus. Diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Que esta palavra venha abençoar os nossos. Meus amados povo de Deus, eu quero falar sobre oração, porque é o nosso culto de oração, e ver que a Bíblia nos alerta, cuidado com os falsos, com os enganadores. Jesus faz uma conotação interessante, ele diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. E ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, só é discípulo de Jesus quem dá fruto para ele. Fruto que? Espirituais. Aqueles que levam a palavra, aqueles que colocam em liberdade, aqueles que estão aprisionados pelo sistema. Mas, e a oração, é o que nós pedimos a Deus, é a ordenança de Deus, que nós venhamos pedir a Ele em oração para que recebamos. Eles têm que ser em oração. Hoje é oração, no passado era diferente. Isso nós vamos ver, para saber qual a diferença do passado e de hoje. Porque há muitos aí ensinando formas de oração, formas de receber milagres, curas. Então, como que nós vivemos? Como que nós vamos receber? Porque aqui já está todo o princípio que nós precisamos. Eles, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. Então, não pode ser qualquer palavra. Eu não posso vir aqui, abrir a Bíblia Sagrada, pegar um versículo e começar a dizer, como eu hoje ouvi, está rodando pela cidade de Muriaé, uma chamada para a igreja, dizendo, ainda faz entrevista com as pessoas, dizendo: olha, o que aconteceu quando você bebeu a água ungida? Não, eu fui curado. Olha, amado, isso é uma profanação ao sangue de Cristo, o que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque nós temos que entender isto. Nós temos que compreender, nós somos a igreja gloriosa de Deus, diga amém. Nós somos a igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. Nós fomos colocados nessa terra para ser como luzeiros. Nós temos que brilhar, porque isto é um local que pegou a palavra, e transformou um pensamento qualquer. Como diz o apóstolo Paulo, pegou, apostatou da fé, abandonou a fé e seguiu seus próprios conceitos. E diz que agora é um copo, é água ungida que vai curar a pessoa. Mas Deus já começa a dizer assim: não, a palavra tem que permanecer. Quando a palavra permanece, pede o que quiser e será feito. Mas e essas pessoas que dão testemunho que foram curadas? Bom, tem dois princípios aí. O diabo pode fazer sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos, através dos enganadores. Ou é uma mentira. Bispo, peraí, você está chamando essas pessoas mentirosas? Não, estou dizendo que há dois princípios que nós conhecemos pela Bíblia. Como eu já vi, ouvi, presenciei igrejas, lugares que chamam igreja, pagando pessoas para dizer que foram curadas na campanha. Isso é verdade, está escancarado para quem quiser ver. Isso é profanação. São os enganadores que querem perverter o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é que é a palavra. Então nós temos que carregar a palavra. Não tem na palavra. Quando eu combato esse bom combate da fé, é com a Bíblia aberta. Não tem nenhuma palavra, se alguém encontrar me mostra, de Gênesis a Apocalipse, que tudo que se deve conhecer Deus já foi revelado. Jesus dizendo para os discípulos ou para os profetas lá: olha, faz o seguinte, unge uma água aí, leva para aquela pessoa que estava doente. Não tem.
faz o culto da água ungida, chama as pessoas para vir pegar a água. Não, bispo, mas tem um versículo lá que diz, eu sou a água. Olha, tá bom, já está escrito, eu sou a água viva. Deus está falando, ele é água, não é a garrafa, não é essa H2O, mas as pessoas pegaram o versículo para enganar as pessoas, transformaram no seu próprio ventre, seu próprio pensamento. Não, agora é a água que vai curar, porque eu subi no monte. Olha, mandar a altivez que essas pessoas estão colocando acima do nome de Jesus. Jesus, tudo que pedires em meu nome recebereis. Então este é o nosso cuidado, nós temos que ter. Lá em 2 João capítulo 1, só tem um capítulo, vamos lá, no versículo 7. 2 João 1, 7. Porque muitos, não é 1, 2, 3, são muitos, diga, são muitos. Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, e assim é o enganador e o anticristo. Pô, bispo, mas como é que isso funciona? Vamos lá, amado, vamos entender. Nós vamos entender pela Bíblia. Lá em 1 Pedro, guarda, segura, e nós vamos voltar em 2 João. 1 Pedro, um pouquinho atrás, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Está aqui. Este é o meu respaldo. Deus disse, foi pela sua chaga. Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a pessoa agora diz que não. Eu vou te dar porque eu subi o monte, ungi a água lá no monte, eu subi o monte, eu subi o monte, eu subi o monte, e Deus, porque eu subi o monte, Deus ungiu a água para depois que você beber a água, você ser curado. Não, Deus diz, para nós lemos João, se a minha palavra permanecer em vós, vós permaneceis, me pedireis o que quiseres, será feito. Não é uma água, eu vou pedir a Deus para ungir a água, para depois você beber a água. Aí a pessoa vai na igreja por causa de quem? De Cristo? Não, mentira, por causa da água. Elas vão lá buscar a água ungida, que alguém diz que não é servo de Deus, é um enganador, que a água vai curar a vida dela. E nós vemos as pessoas aí, amado, sabe, sem receber a palavra de Deus. Porque ele diz, é pelo meu nome, lá em João 14, 15, olha, a palavra é verdadeira, é ela que tem que nos conduzir. Por que você está ensinando assim, bispo? Porque nós não podemos ser enganados, e nós vamos orar, e eu creio que muito pode em sua eficácia a oração do justo. Justo é aquele que segue a palavra de Deus, não é quem segue o próprio vento. Diz assim, se me pedires alguma coisa em meu nome. Não, bispo, mas eu pedi a Deus, Senhor, em teu nome, unge esta água. Não. Ele diz, tudo que pedir em meu nome, eu farei. Eu não vou fazer na água para a água fazer, eu farei. E tem, se eu não me engano, em Tiago, diz assim, não há nenhum mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo. Esta água está sendo um mediador entre o homem e Deus. Está dizendo, Senhor, é assim agora, o Senhor vai ungir a água, depois a pessoa beber a água, ela vai ser curada. É um mediador, mas isso é idolatria. Então são os enganadores que estão levando as pessoas à idolatria. E nós estamos aqui para destruir essas mentiras. Porque no versículo 15 diz assim, se me amais, guardais os meus mandamentos. E o mandamento de Deus é o que? Aquilo que Ele manda. Já diz, né? A palavra já diz. Mandamento é aquilo que é mandado. Diga glórias a Deus. Então assim, aquilo que Ele manda. Então Ele manda. No versículo 15, ele diz assim, se me amais, guardais os meus mandamentos. Então nós estamos aqui guardando os mandamentos de Deus, diga amém. Deus diz que Ele tem que pedir no nome dEle. Este é o mandamento, Ele mandou assim e assim é, diga glórias a Deus. Agora volta lá em 2 João, capítulo 1, vamos lá de novo, nós vamos continuar lendo essa passagem que é interessante, que diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Por que Jesus Cristo vindo em carne? Porque foi na sua carne que Ele condenou a morte e o pecado. Ele disse, foi na carne, nas pisaduras dele que nós fomos sarados. Então quando a pessoa pede numa água, ela é um enganador, porque
ela não acredita, não diz que Jesus veio em carne, porque Jesus em carne, ele veio cumprir um propósito. O propósito dele é o quê? Nos sarar, nos perdoar, nos regenerar, nos resgatar do império das trevas. Diga glórias a Deus. No versículo 8 diz assim, olha o que João diz: acautelai-vos. Esta palavra é tremenda. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Então, o galardão é algo bom, uma recompensa de Deus. Então eles, se nós perdemos aquilo que eles sustentaram, e nós estamos trazendo o que eles sustentaram, essas campanhas, sabe, essas correntes, não estão na Bíblia Sagrada, amado. Isto é um culto desse século, depois da morte dos apóstolos, que os homens começaram a criar o culto de si mesmo. Por que culto de si mesmo, que a palavra diz? Porque não está em linha com a palavra de Deus. Então esse é o nosso papel, pregar a verdade, para que essas mentiras, esses enganadores, eles se calem. Eles têm que se calar. Um dia uma pessoa estava falando isso, mas um pastor disse assim, assim, assim. Eu falei, sim, porque você é uma pessoa que não tem um conhecimento. Pede ele para falar comigo. Eles não têm coragem de conversar com alguém que tem conhecimento bíblico, porque eles sabem que é mentira. Eles são enganadores, assim como Jesus. Não estou comparando com Jesus, longe de mim. Estou dizendo que, para você ilustrar o que acontecia lá quando Jesus estava em carne, ele sabia que Jesus tinha o poder, então eles criavam a situação. Eles não chegavam falando que o que eles pregavam era certo, era verdadeiro. Eles sabiam que estava errado, então eles criavam as circunstâncias para ver se Jesus caía na deles. Eles falavam, está vendo, você também engana. Mas Jesus diz, está escrito. Está escrito. Então, amado, eles não procuram quem conhece. A Bíblia diz que eles vão atrás daqueles que são incautos, né? Aqueles que estão nécios. Tem muitas pessoas, amado, humildes, né? Aqueles que Deus trata com os meus pequeninos, que não têm um conhecimento bíblico e são levados por esses enganadores. E nós, como diz Paulo, precisamos fazê-los calarem pela pregação do Evangelho. Porque eles acautelai, para não perder, para que tenha galardão completo, tem que guardar a palavra, o mandamento. Versículo 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Está falando nas ações. Quem é que nos prometeu? Deus, quando criou. Ele criou o homem e deu tudo. Então a ação, o cuidado do pai. Se eu não permaneço na doutrina, esse cuidado ele é retirado de nós. E a pessoa vive a sorte do mundo. É o que nós vemos muitos cristãos, a sorte, porque estão seguindo outra doutrina, ultrapassou a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é, ele veio morrer pelos nossos pecados, e ele foi moído pelas nossas transgressões, e ele foi, pelas suas pisaduras, manifestou em nós a cura. Diga glórias a Deus. Isso é a doutrina. Ultrapassou, não tem Deus. E ele continua dizendo no versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Porque aqueles que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então o que é isso? Bispo, eu não posso receber uma pessoa na minha casa que não professa a mesma fé. Já expliquei, não é isso. Eu estou dizendo, por exemplo, tem uns irmãozinhos aí, desculpa, quem crê nisso, mas é a verdade, que eles chegam na casa para orar na casa das pessoas, eles vê demônio em tudo. Olha sabe aquele objeto lá, olha aquele lustre que você colocou, bonito, você pagou R$1.000, ele está consagrado a Satanás. Induz a pessoa a tirar o lustre da casa dela. Mas bicho, o diabo não pode? Claro que não, ele foi destruído. Olha o que a Bíblia diz, olha que interessante o que a Bíblia diz. Lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, nós temos que mostrar na palavra, não podemos sairmos falando atrás das orelhas, nós falamos o que está escrito, diga amém. 1 Timóteo 4, 4 e 5. Pois tudo que Deus criou, diga, tudo que Deus criou, tudo que Deus criou. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça, nada é recusável. Diga glórias a Deus, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amado, tudo que está na tua casa, então eu não posso receber
respeito, crê no que quiser, crê na água, no óleo, no sal, mas eu não posso receber uma pessoa dizer, olha, eu quero orar por você. Não, na minha casa eu não recebo, não deixo, amado. Porque essa pessoa pode estar lançando maldição na tua casa, imagina. A gente trabalha, suor, nosso trabalho é suado, né? O nosso ganho não é fácil. Aí você compra um lustre, alguma coisa, colocar na sua casa, alguém diz que é o diabo. Amado, Deus te deu força para adquirir riqueza. É sagrado o dinheiro que você ganha, se é honesto, é justo, é sagrado. E Deus diz, não tem nada disso não. Então, não receba essas pessoas. Que a pessoa que vê demônio em tudo, mas não, nós não vemos demônio em tudo. Nós vemos anjos de Deus, diga glórias a Deus. Nós somos um povo diferente. Nós não vivemos pela sorte do mundo, nós vivemos por Deus. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, diga Ele, Deus, existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bicho, mas todo mundo diz que Deus existe. Não, vamos lá, vamos ser racionais. Nós oferecemos um culto racional. Quando você diz que você precisa de um copo de água, de um lenço, de alguma coisa, um papel, você está dizendo que Deus não existe. O poder de Deus não existe, que aquilo que Ele fez na cruz, que pelas suas pisaduras fomos sarados, não existe. Então, se não existe, se você não cumpre a palavra, você está dizendo que a palavra é qualquer coisa, que Deus não existe. Então, não agrada a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o que nos faz receber o benefício da promessa de Deus? Agradar a Deus, ter fé nele. E antes nós orarmos, eu quero ler Salmo 37. Salmo 37, versículo 3 a 8. Nós vamos estar orando. Confia no Senhor e faz o bem. Diga glórias a Deus. Aqui está, amado. Confia no copo de água. Bicho, mas é difícil entender, sim, amado. A pessoa, ela vai na igreja pelo copo de água. Ela está confiando no Senhor ou no copo de água? No copo d'água. Porque um enganador induziu ela colocar uma fé numa matéria, quando ela tem que confiar no Criador de tudo. Eles confiam no Senhor e faz o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. A verdade, da verdade. Agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Como que agrada a Deus? Crendo nele, crendo no que Cristo fez por nós. Nós cremos aqui, amado, de todo o coração. Nós esperamos no Senhor. As afrontas, os inimigos se levantam e ficam bravos. Eles ficam bravos. Como diz o apóstolo Miguel, o inferno fica encapetado, amado. Ele não gosta, ele gosta dos irmãos, fica brincando, pulando, rodando. Mas quando traz esse conhecimento, amado, isso aqui, aí sim, isso aqui nós damos um tsunami no mundo espiritual contra Satanás. Nós paralisamos, quando há verdade no povo de Deus, a Bíblia diz, nós paralisamos todas as armas espirituais do mal contra nós. Porque Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Armas forjadas não podem contra a sua vida. Diga glórias a Deus. Então tem que ter verdade. Se há verdade, isso tudo é paralisado contra a tua vida. Tudo. As más línguas podem falar mal de você. As pessoas ouvem porque têm ouvido. Mas Deus diz, serão condenadas em juízo por causa do teu testemunho, por ter guardado a palavra de Deus, por ter acreditado em Deus e confiado. Aí você satisfez o desejo, eu satisfarei o desejo teu, porque você me agradou. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Não é na água, mas é ao Senhor. Não é no óleo, não é na muralha de Jericó, no jejum de Daniel, não é no reteté. E para os irmãos que estão aí no reteté, amado, tira isso, isso é culto a Satanás. Nós já pregamos isso aqui. Isso aí é uma oferenda a Satanás. Isso está no centro de macumba, irmãos rodando, sabe? É o que elas acreditam. Respeito, não vou lá, só não acredito, eu acredito em Deus. As baianas lá em Salvador rodando no terreiro, culto a Satanás, amado. E os irmãos, as irmãs estão dentro do culto. Isto é um culto a Satanás dentro da igreja de Deus. Isso é fogo estranho. Isso não agrada a Deus. Nós vemos essas mesmas pessoas. Eu tenho experiência, eu posso dizer isto.
Essas pessoas, amado, que estão induzindo essas pessoas ao reteté. Quando você vai conversar com as pessoas, elas estão tomando remédio controlado. Esses pastores que estão nos altares induzindo essas pessoas ao reteté, a rodar, a fazer culto a Satanás, porque estão colhendo, já estão colhendo, elas nem sabem que elas estão colhendo a maldição de levar um filho de Deus, um pequenino Deus à perdição. Então nós falamos com ousadia, com coragem, com fé, com a Bíblia aberta. É impossível agradar a Deus sem acreditar nele. Mas eu acredito. Não, de boca para fora não. Tem que estar no coração. E quando eu acredito no coração, essa água só serve para nós beber e matar a sede. Molhar a planta. Mas ela não vai curar ninguém. Mas bispo, e o mergulho na Naamã? Não foi a água que curou Naamã. Bom, agora o bispo parou. Não, sim, foi a obediência. Foi a obediência. Ele era um homem arrogante. E Deus queria glorificar, quebrantar a ele. Então Deus falou assim: vai lá e mergulha 7 vezes. Se ele tivesse mergulhado 5, 2, na água, na mesma água que depois ele saiu limpo, ele não seria curado, porque não foi a água que curou Naamã, foi a obediência à palavra de Deus. Diga amém. É assim que nós conhecemos, amado. Mas aí pega e diz: não, tá vendo lá? Naamã foi curado pela água. Não, Naamã não foi curado pela água. Foi pela obediência. As muralhas de Jericó ruíram quando o povo gritou: nós vamos fazer uma muralha aqui de isopor, tá, gente? É de isopor. Não, faz as de Jericó e derruba então. É enganação, mas nós vamos fazer, simboliza a muralha. Não, a muralha de Jericó é intransponível. Não é uma muralha de isopor, amado, de gesso. Não, né? Vamos fazer a muralha de Jericó e derruba então. Derruba, amado. Porque não foi o grito, foi a obediência. Deus diz: rodeia 7 vezes, em silêncio. Eles obedeceram a Deus. Na 7ª vocês vão parar e vão gritar. E eu vou fazer pela obediência. Agora, se eu rodear 2 vezes, na 3ª alguém falar alguma coisa, é assim, Deus, é pela obediência. Mas esse sincretismo religioso tem levado os filhos de Deus a perecer, a mendigar o pão, quando Deus diz que Ele preparou uma mesa farta diante dos inimigos. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, mas o inimigo tira isso da mente da pessoa. Se você não acredita nisso, amado, você não vai viver, porque Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé em quê? Não é dizer, é fé no que Cristo fez. Eu creio de todo o coração. Se você crê, diga amém. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Ele, olha que interessante. Ele diz: só precisa você entregar o teu caminho. Eu tenho aprendido isso, as duras penas, no sentido de que é difícil. A cada provação que vem é para você ser achado aprovado. A cada vez é diferente. Esperar no Senhor não é fácil. É mais fácil você pegar um copo de água. É mais fácil você fazer um culto de libertação do que acreditar de verdade. Você for para um culto aqui na Cristo Vive e chegar aqui e as pessoas que estão nesse meio, elas ficam doidas. Que hora vai começar? Sabe, o irmão colocar a mão para derrubar demônio? Não vai começar, amado. Nós já estamos livres de Satanás, das garras de Satanás. Nós cremos em Deus, diga amém. E as pessoas ficam aqui 40, 50 minutos ouvindo isso da palavra de Deus, e elas ficam agitadas, porque acostumaram a ficar na igreja agitada, sabe? Olha, o diabo vai te pegar, amém. Não tem amém não, mas o diabo não pega o filho de Deus, diga glórias a Deus. Nós que estamos, vamos dizer ao contrário, não sei se tem essa expressão, é ele que não se cuide, porque se ele cair nas nossas mãos, ele está encrencado. Que Deus, eis aí vos dou autoridade para pisar na cabeça serpentes, escorpiões, sobre toda obra do mal, e nada, absolutamente nada, causar nenhum dano. Deus diz que nós temos participação do sangue, do corpo de Cristo, para destruir aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. Olha, amado, ele que não se cuide. Por que ele não vem aqui? Por que ele não tenta tocar nesta igreja? Porque ele sabe, quando se levanta contra as igrejas, mas a vergonha dele é duplicada.
triplicada. Ele vem por um caminho contra nós e sai por 7, porque ele sabe que essa igreja acredita fielmente, 100% na Bíblia Sagrada. Você vai ver muitos inimigos nas nossas orações, muitos inimigos serão batirão em retirada. Sem nós precisarmos tocar, Deus, só entregar o caminho. Qual é o caminho, Senhor? É aquele ali. É isso que está acontecendo. Eu preciso, Deus, passar. Eu preciso, Senhor. Esta aflição, o Senhor disse que vai passar. Ela não está em nós. Então, Senhor, eu estou entregando. E Deus diz, o mais Ele fará. Olha o versículo 6. Fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Olha, amado, pode estar nublado, mas você sente o calor do meio-dia. O sol está lá. Ele diz, mas vai brilhar. O seu direito vai sair como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. E ele diz, versículo 7, descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que levanta cabo aos seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Amado, é isto aqui. Eu tenho ouvido a voz de Deus. Olha, tem hora que a gente irrita, tem hora que a gente quer agir, temos direito aos olhos humanos, mas Deus diz, abandona, não vai, porque senão isso vai sair mal. Espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Oração só é ouvida por Deus quando está em linha com a palavra. Se a minha palavra permanecer em vós, e vós permanecer, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Eu creio. Você crê? Diga amém. Para você que está nos acompanhando, eu creio. Há um caminho para você trilhar. Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega na oração. Eu creio. A oração pode muito em sua eficácia, porque veio dos lábios do justo. Deus ouve, Deus responde pela justiça que há em nós. Então haverá resposta para aqueles que estão clamando à distância, para aqueles que estão aqui. Deus diz, agrade o Senhor, e Ele satisfará o desejo do coração. Amém? Assim que Deus vai, vamos em paz para nossa casa. Coloque de pé. Que a graça e a paz do Senhor, as duas consolações do Espírito, esteja hoje sempre na tua vida. Vá em paz, vá feliz. A resposta diz, hoje ouviremos testemunhos de resposta, milagres, sinais e prodígios nos seguindo. Vá em paz, vá feliz, creia nisso. Diga para o teu irmão, hoje mesmo haverá sinais na tua vida. Amém? Graça e paz, tenha uma semana, uma noite abençoada, em nome de Jesus.